Olá, aluno do sexto ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Giselma Alves e hoje eu vim para ajudar vocês com mais um conteúdo envolvendo a prática da leitura. Vamos embora para o tema? Olha aqui o slide. A gente vai trabalhar hoje com o sarau como produção artística e cultural de defesa e resistência. Para quem ainda não sabe o que é esse gênero textual, o sarau, ele que muitas vezes está atrelado com a música, com a literatura, com a ludicidade, é um gênero textual bastante participativo. Tanto da parte de quem participa, de quem cria, quem produz, como também quem está ali assistindo todo o movimento acontecer. Para que a gente possa entender bem o que é o sarau, antes a gente precisa ter em mente o que é a leitura, o que é a prática da leitura e a importância da leitura, já que é ela que vai dar base para todo esse gênero textual acontecer. Claro que a oralidade também faz parte do sarau, mas a leitura é ela que vai realmente ser o carro-chefe dessa produção textual. Então, antes disso, vamos se preocupar em entender realmente qual é a importância da leitura. Eu trouxe para vocês algumas informações atreladas a essa informaçãozinha sobre por que a leitura é tão importante não apenas para o sarau, mas para a nossa vida acadêmica. Vamos para o slide? Primeira coisa, a leitura sobre assuntos diversos, ela amplia os nossos conhecimentos. Ou seja, quanto mais a gente se debruça sobre leituras de diversos gêneros, de diversas áreas, diversas matérias, a gente começa a adquirir mais informações, adquirindo assim mais conhecimento. Outra questão é a prática da leitura, como ela estimula a nossa memória e ela aprimora a nossa capacidade de aprendizagem. Vocês já prestaram atenção que quanto mais histórias a gente lê, mais coisas a gente vai gravando na nossa memória, mais informações, mais citações, mais autores. Claro que a mesma coisa também acontece com filmes, séries. Quanto mais filmes a gente assiste, mais informações sobre o mundo artístico a gente tem, mais conteúdo a gente vai adquirindo sobre diversas áreas, diversos assuntos, mas a leitura ela tem um quê a mais, porque como a gente está o tempo todo estimulando o nosso cérebro com a prática de juntar as sílabas, de falar, de pronunciar, né? De gravar na memória e trazer sempre a busca pelo significado dentro do contexto, ela vai estar sempre estimulando essa memória da gente e essa capacidade de interpretar, de ler as entrelinhas e, por consequência, ir além delas. Outro conteúdo que está envolvendo realmente a importância da leitura é com relação à diminuição do estresse. Já percebeu quando a gente está muito agitado, com dificuldade para dormir, um bom livro antes de dormir, deixa o celular um pouco de lado, como ele acalma e acaba realmente nos levando a um sono mais tranquilo? Pois é, isso não é à toa, é porque a leitura ela ajuda sempre a diminuir o estresse. Ela aumenta também a nossa capacidade de concentração, ela estimula a nossa imaginação, principalmente, né? Todas as vezes que a gente para ler um bom livro, para ler uma canção, um poema, a gente começa a se concentrar mais para buscar compreender o que é que o autor está querendo me dizer, o que é que esse enredo, onde esse enredo quer me levar, o que os personagens estão fazendo, aonde eles vão chegar, e isso tudo vai trabalhando bem a nossa concentração, além de nos estimular com relação à nossa imaginação. Quanto mais a gente lê, mais a gente imagina. Outra questão que a gente vai trabalhar hoje são com relações à importância do sarau nesse desenvolvimento, tanto da leitura quanto da oralidade. Como o sarau ele pode nos ajudar nessa questão. Mas lembrando que a gente está estudando o gênero sarau, mas com um teor realmente de participação social. Como o sarau pode estimular tanto o aluno que participa do evento,
quanto do público que vem para assistir o evento, a nos levar a reflexões, a compreensões de situações da nossa vida, estimulando sempre essa luta por defesa de direitos. Mas vamos trabalhar especificamente, né? O objetivo da nossa aula de hoje, qual é? Vamos para o slide? O que iremos aprender hoje? Nós vamos aprender a nos posicionarmos em relação a conteúdos vinculados em práticas institucionalizadas ou não, de participação social através do sarau, esse gênero escolhido, buscando denunciar, expor ou convocar uma reflexão sobre os textos lidos, inserindo-os no nosso contexto social, ou com o intuito, né, de modificar a nossa realidade. Ou seja, quando a gente vai para a prática do sarau, a gente antes faz a escolha. A gente vai trabalhar com canção, a gente vai trabalhar com poema, a gente vai trabalhar com um livro, a gente vai interpretar o livro, a gente vai levar o livro para ser lido para o público. Como é que a gente vai trabalhar? E dentro dessas escolhas, a gente começa realmente a se questionar, a envolver as nossas práticas sociais com o tema estudado, com o texto estudado. Para que vocês possam compreender melhor, o sarau ele não é apenas uma prática lúdica, mas ele também é uma prática reflexiva, pois no momento em que a gente começa a ler, começa a estudar o texto, a gente também começa a se indagar qual é a participação desse tema desejado, desse tema escolhido, para levar não apenas nós participantes, né, me colocando aí nesse corpo participante de produção do sarau, mas também levar o meu público a entender o que o autor está trabalhando, o que o autor da canção está cantando e querendo estimular na gente com o intuito de nos colocarmos em um lugar no mundo, a trazer para a gente aquela ideia da representatividade. E é exatamente isso que a gente vai estudar hoje. Vamos conhecer um pouco melhor, né, esse gênero que eu tanto estou falando, sarau, mas nem todo mundo se deparou na prática, dentro da escola, na prática acadêmica, com esse gênero. Esse gênero que é bem amplo e coloca sempre o aluno como protagonista na sua preparação. A palavra sarau, ela vem do latim e ela significa entardecer, porque geralmente essas práticas eram feitas em sociedade ao anoitecer, entre o entardecer e o anoitecer. Desde sua origem, o sarau se caracteriza como um evento musical ou literário. E Eita, pode dar uma pausa. Acabei me enrolando, inventei de ficar só lendo aqui. Então vou fazer de novo, vou voltar para a leitura do título, tá? Eu vou... Obrigada. Pronto. Então vamos lá. Conhecendo o gênero textual sarau. A palavra sarau vem do latim e ela significa entardecer, porque geralmente quando os eventos aconteciam, era sempre entre o entardecer e o anoitecer. E desde a sua origem, o sarau ele se caracteriza como um evento musical ou literário. Quando a gente traz para a prática de sala de aula, muitas vezes também é um gênero, um evento lúdico, né? Ele vai reunir as pessoas com o intuito de promover essa interação social e cultural. Na Idade Média, quando ele surge, os saraus eram uns movimentos em que se apresentavam os cantores e os trovadores. Provavelmente vocês já ouviram falar nos trovadores, né? Aquelas pessoas que declamavam canções utilizando alguns instrumentos musicais. E se popularizou aqui no Brasil durante o século XVIII, no movimento romântico, o romantismo. Durante esse período, muitos poetas abolicionistas produziam sarais para declamar os seus poemas e discutir temas de importância, de relevância social, como a abolição dos escravos, da escravidão, né? Com relação às características específicas do sarau, vamos para o slide? Vamos ver detalhadamente quais são essas características? O sarau é uma reunião, normalmente noturna,
com o objetivo de compartilhar experiências culturais e o convívio social. É composto por um grupo de pessoas que se reúne com o propósito de fazer atividades lúdicas e recreativas, como dançar, ouvir músicas, recitar poesias, conversar, ler livros e demais atividades culturais. O sarau literário, mais comum no ambiente acadêmico, por norma, as pessoas leem trechos de livros, recitam poesias e fazem debates filosóficos sobre os conteúdos debatidos nas obras lidas. Pois bem, turma, como eu estava falando para vocês, o sarau ele tem o intuito realmente de trazer essa reflexão para todos que estão apreciando o evento. É um gênero textual, professor, ou é um evento? É exatamente tudo isso. É um gênero textual, mas a sua composição torna-se um evento realmente. Afinal de contas, não é apenas uma pessoa que vai fazer a apresentação, mas várias pessoas que se reúnem em torno de textos, podem ser, como eu tinha dito, canções, podem ser livros, podem ser textos realmente, artigos científicos, podem ser poemas. Vai realmente da escolha de quem produz. E o intuito sempre, principalmente do sarau literário, é debater, é levar as pessoas a essa reflexão literária ou filosófica, como eu acabei de citar para vocês. Então, como é que a gente compõe o sarau, professora? A gente vai fazer a seleção dos textos, a gente escolhe as pessoas que irão participar do sarau e essas pessoas vão ter acesso ao texto e começam a lê-los. Mas não fica só naquela leitura rasa, elas precisam pesquisar também, afinal de contas, se eu vou estimular no público que está me assistindo a reflexão sobre temas de delicadeza social, de informações ou questionamentos filosóficos, eu preciso ter um domínio amplo sobre o tema que eu estou trabalhando, sobre o livro, sobre o texto que eu estou trabalhando. Por isso que a leitura, a pesquisa é tão importante. A gente precisa dominar aquilo que a gente está falando. Mas não fica só aí não, tá? A gente tem que trabalhar bastante a questão da oralidade. Como eu disse a vocês, lá na Idade Média, quando surge, eles estavam sempre atrelados a esse movimento cultural, a apresentação de cantores, de trovadores. Depois, aqui no Brasil, no século XIX, com o movimento romântico, eram os intelectuais, eram os poetas que faziam a composição do sarau. Hoje, quem faz muito esse tipo de evento, a prática desse gênero textual, são os acadêmicos, são vocês, alunos, são os universitários e são artistas realmente que estão envolvidos nessa prática com o intuito de levar a sociedade a diversas reflexões, a essa busca de seu lugar no mundo. Pois bem, voltando com relação à parte da oralidade, por que é tão importante a gente trabalhar também essa questão? A gente tem que entender que quando a gente lê e quando a gente fala, tem uma diferença muito grande. Quando eu estou falando por conta própria, eu posso trazer aí intervenções, posso parafrasear, eu posso deixar fluir a minha imaginação. Mas quando eu estou lendo o texto, eu tenho que me ater à intenção do autor. O que o autor realmente quer dizer? A entonação da minha voz, os meus gestos corporais vão estar sempre limitados ao que o autor do texto quer nos trazer, quer nos levar a refletir. Por isso que a gente precisa realmente ter essa ideia, a diferença na questão das marcas da oralidade, ok? Dando continuidade, como se organiza fisicamente, professora, na prática, dentro de sala de aula? Como se organiza um sarau literário? Vamos voltar para o slide? Pois bem, a primeira coisa a se fazer é escolha o livro, canção ou poema que você irá trabalhar. Busque mais informações sobre a obra estudada. Desenvolva rodas de diálogos com a sua turma e faça questionamentos sobre a obra escolhida para estimular a reflexão. A prática da leitura, pois falar, como eu tinha dito, é diferente de ler. E defina quem irá se apresentar de sua turma, quanto tempo cada pessoa terá para se apresentar. Então vamos discutir bem essa parte, né? Voltando, a gente tem essa preocupação de trabalhar bem a obra. A gente precisa ter domínio. Já pensou? A gente está discutindo, por exemplo, um livro de Monteiro Lobato
e acaba cometendo a gafe de confundi-lo com Maurício de Souza. Imagina, né? A gente tem que se preocupar realmente em conhecer a obra, conhecer o autor e o que ele quer nos dizer. Por isso que a gente tem que ter essa escolha muito minuciosa, tanto do aluno quanto da turma, porque é um grupo que está se apresentando e está representando todo o movimento do sarau. A gente precisa sempre fazer esse movimento de pesquisa e a gente tem que desenvolver esses diálogos sempre estimulando o imaginar, o interpretar e o compreender do grupo e de toda a comunidade que está ouvindo. Outra questão é com relação a essa prática da leitura que eu estou falando sempre e a prática da oralidade. Leiam muito, gente. Quanto mais a gente lê, principalmente em voz alta, estimula cada vez mais essa compreensão dessas características da oralidade, diferenciando com a leitura e a escrita, que também são outras áreas da língua portuguesa. E definir, né, quem vai ficar no corpo da organização, quem é que vai apresentar o sarau, quem é que vai ficar cronometrando cada apresentação, afinal de contas, diversas pessoas podem participar. A gente seleciona o tema ou o livro e decorrendo dentro do tema, a gente pode trabalhar diversas obras, diversos autores, diversos artistas diferentes. Continuando essa parte de organização do sarau, a gente precisa também apresentar o evento que ficará... Quem é que vai ficar responsável por essa organização? Geralmente é o professor ou o protagonista da sua turma, o representante da sua turma. Esse gênero textual, ele tem o poder de envolver todos os alunos. Cada um pode desenvolver uma parte diferente. Para quem tem vergonha de fazer a leitura, a declamação de textos, de canções, de poemas, pode ficar responsável, por exemplo, pela parte da organização, selecionar onde é que o público vai ficar, vai estar no momento da apresentação, em um lugar confortável para que todos possam ouvir sem serem interrompidos, atrapalhados, enfim. E a escolha do espaço é muito importante. Por quê? Porque a gente tem a ideia de onde o evento vai ocorrer, onde colocar cada convidado para que eles possam apreciar tudo que vai ser lido e dito é de fundamental importância para sempre estimular a sociedade a compreender o que a gente está falando e trabalhando. Enfim, qual é a importância do sarau, professora, para as nossas aulas de língua portuguesa? Além de estimular a leitura e a interpretação textual, o sarau, como gênero textual literário, ele coloca o aluno como protagonista da ação. É ele quem vai ler, é ele quem vai debater, é ele quem vai apresentar e levar a comunidade a refletir sobre as apresentações feitas e ampliar o seu conhecimento literário, além de identificar nos textos lidos os jogos de palavras, as rimas, as repetições que marcam o ritmo e as intenções do autor, a beleza da linguagem, as marcas da oralidade. Bem, gente, acho que deu para a gente compreender bem como é que fica essa questão do gênero sarau trabalhado em sala de aula. Espero que vocês tenham compreendido, levem para a escola de vocês, estimulem os seus colegas a participarem, a praticarem esse gênero textual que acaba se tornando um evento escolar. Um evento não apenas escolar, mas de toda a comunidade, porque acaba todo mundo se envolvendo. Já imaginou levar toda a sua família para ver as apresentações da sua turma com leitura de poemas, com debates sobre temas polêmicos como a vacinação contra a Covid-19, a leitura de alguns artigos científicos, levar a sociedade a compreender por que é tão importante a gente fazer o distanciamento social, o uso adequado de máscara, o uso do álcool a 70%, enfim. O intuito do sarau é, através da leitura e da oralidade, levar as pessoas a refletirem a importância que tem essas questões que envolvem o nosso lugar no mundo, a importância do convívio social, cultural, artístico, tudo isso dentro das nossas aulas de língua portuguesa. Espero que a sugestão tenha sido bem aceita por vocês. Pratiquem tanto a leitura quanto a pesquisa e a oralidade. Gente, a gente se encontra na próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau!